Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o projetinho aqui que a gente vai ter que concluir aqui nesse vídeo. Dá pra ver aqui que é um CRUD de containers, né? Aqui alguns atributos que a gente vai ter nessa classe aqui de movimentações. Aqui no movimentações de containers, então vamos fazer uma ligação aqui entre esse CRUD de movimentações, no caso, entre uma tabela e outra de movimentações, uma tabela de containers. Depois vai precisar produzir um relatório, né, agrupado por cliente, esse tipo de movimentação. E também ter aqui uma contagem aqui do total de importação e exportação. Aqui tem algumas premissas do projeto, né? Eu já criei aqui o projeto aqui pelo Spring Initializer, né? Já para adiantar, já adicionei essas dependências. Então já até abri aqui o projeto. Aqui já está o projeto aqui aberto no IntelliJ. Aqui no .xml está exatamente as dependências que eu coloquei lá no Spring Initializer. Só para já agilizar, né, a gente não perder muito tempo. E é isso. Então, até só para explicar um pouco, eu só estou utilizando aqui as coisas. Eu vou começar focando mesmo no back-end, então pensei em produzir uma API em vez de fazer um MVC diretamente, para não perder muito tempo com views ainda, porque o tempo é escasso, acredito que eu não vou ter tempo de produzir as views, então eu prefiro fazer talvez um API mais focado na parte do back-end e quem sabe depois futuramente faria um front-end separado. Então voltando aqui para o projeto, eu vou já começar. Eu já criei uma database MySQL no meu computador aqui, né? E com o nome teste mesmo, mas depois a gente vai. Eu já vou fazer a conexão aqui com ela, para a gente depois não perder muito tempo com isso. Então, Spring Data Source .rl igual JBDC. Não, JDBC, isso. Dois pontos MySQL. Dois pontos barra localhost barra teste. E aqui a gente vai, deixa eu já aproveitar isso daqui, esse ponto username. Aqui eu deixo um username padrão mesmo, no caso root. E aqui também o password eu deixo padrão não, eu crio um password chamado password. Já vou deixar duas outras propriedades que eu gosto de deixar no projeto, quando eu vou fazer, que é para verificar exatamente o comando SQL que está sendo produzido, né? Aqui eu posso já também copiar aqui. Properties. Ponto. Aqui, Hibernate. Ponto format. SQL, acho que é isso. E por último, só para não, caso dê algum erro, porque a gente sempre dá algum erro, né? Para não passar para o cliente, né? Não ficar aquela coisa enorme que é o stack trace. Acho que é isso. Só isso. Então, beleza. Já feito aqui essa parte das propriedades, vamos começar a fazer o projeto mesmo. Aqui dentro eu vou criar um novo pacote. Esse pacote vai ser primeiro vamos criar um pacote domínio, e aqui dentro do domínio eu vou criar realmente o pacote de container. Vamos criar primeiro os containers, né? E aqui dentro eu vou criar a classe principal aqui, que vai ser a entidade, né? Chamada container. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui vai ser preencher com as anotações, né, para que ele reconheça. Aqui, como a gente está utilizando o Spring, então eu vou
já colocar aqui um arroba entity, vamos chamar de container mesmo, e ele vai ter, no caso, a table, a gente vai ter que criar ainda depois, né? Mas vai ser nome container, minúsculo. Eu estou utilizando o Lombok, né? Então eu já vou aproveitar e já vou criar aqui getters, para não perder muito tempo, né? Setters a gente não vai precisar, mas eu já vou fazer a exigência do JPA, que precisa com um construtor sem argumento, e eu vou fazer já o geral também, os argumentos. Beleza. Então, feito isso, a gente pode começar a trabalhar mesmo na classe. Os atributos da classe. Então, tem cliente, bom, mas a gente vai ter um ID, né? Aí cliente, número do container, tá. Então, a gente vai ter primeiro, vamos colocar aqui o ID, que eu vou precisar já fazer essa geração direto no banco de dados. Então, vou usar strategy generation type identity aqui. E aí eu faço um long aqui, ID. Beleza. E aí sim, eu vou fazer um private string, né? Cliente. Esse é o nome do cliente. Vamos fazer número do container. Aí vai ser uma string, né? Depois a gente pode fazer uma regex para ele, porque aqui fala que são 4 letras e 7 números, então a gente pode fazer um regex depois. Aqui é o tipo, e aí o tipo, aqui começam a ter, vamos criar alguns enums aqui. Então eu vou já fazer aqui uma anotação de enum, enumerated, que o enum type vai ser uma string. E aqui eu vou fazer um private tipo, vai ser o tipo, beleza. Aqui vamos já dar criar essa classe, que não vai ser uma classe, na verdade, vai ser dentro de container, beleza. More actions aqui, create, na verdade, enum, dentro de container, beleza, tipo. Aí agora o tipo, a gente tem o que aqui? Pode ser 2040, é só fazer o 2040, tá? Mas aqui eu coloquei como string, né? Então vamos fazer 20, 40. Isso vai dar certo. Isso aqui vai ter que escrever em vez de aparecer o número. Mas acho melhor, não vai ser mais simples. Vamos seguir aqui, a gente vai ter um outro. Vou até copiar isso aqui. Já está copiado, eu já coloco aqui, vai ser o private. Qual que é o outro? Status. Status. Já vou criar outro aqui, private. É categoria, né? Categoria. Beleza. Agora vamos criar aqui more actions, criar um enum também aqui. Agora aqui o status qual que é? Cheio e vazio. Cheio, vazio. Vamos fechar o status. Aqui vai ser hot enter, enum, categoria também. E a categoria é importação e exportação, tá? Bom, não vamos usar portacão.
sem acentos e sem cedilha, para não nos complicarmos depois. Tá, beleza. Basicamente, a gente vai fazer aqui agora. A gente vai precisar receber esses dados, né? Quando a gente for criar um controller. Então eu vou criar um construtor, mas vamos padronizar esse recebimento. Por mais que eu já tenha o construtor padrão ali, eu vou fazer um outro construtor que ele vai receber, na verdade, não vai ser todos os números, até porque o ID aqui depois vai ser gerado, ele vai receber vou fazer um DTO. Então, public container, fazer e aqui ele vai receber um dados cadastro container, vai estimar dados. Isso. Agora aqui eu vou ter que criar esse aqui, isso faz um record também na container. Agora esse record a gente vai precisar só acrescentar algumas anotações aqui dentro do que ele vai receber, para a gente já fazer umas validações. Então eu vou fazer not blank, não not null, primeiro not blank, no caso, que vai ser o cliente, string cliente, então não pode ser um cliente em branco, beleza, vírgula. Também vai ser depois eu tenho o número do container, né? Também vai ser um not blank, mas aí aqui que é a pegada, eu vou precisar criar um regex para receber isso. Então eu vou criar um pattern aqui, regex, regex, e aqui agora que eu vou precisar fazer um regex, gente. Sempre que eu vou fazer um regex, eu venho aqui e escrevo regex para já facilitar. For letters, né? E set numbers. É isso, né? Vamos ver esse regex aqui, o que deu aqui. Tá, mas não é só isso, não. Eu quero letras maiúsculas, né? E eu quero que inicie, não. Mas isso aqui dá pra aproveitar. Isso aqui vai dar pra aproveitar. Isso aqui vai dar pra aproveitar. Isso aqui o chat GPT nem sempre auxilia. Mas já dá vamos colocar aqui, né, que eu quero que inicie, então. E aqui vão ser só letras maiúsculas. E 4 dígitos, beleza. E depois eu vou ter, na verdade, de 0 a 9 dígitos, né? No caso, os dígitos vão ser de 0 a 9 e 7 dígitos, é isso. Só que é isso e aqui encerra. É isso e somente isso. Acho que tá certo. Bom, depois a gente vai testar. Mas acho que tá certo. Aí sim, é uma string, número container. Vamos seguir aqui agora um tipo, né? E aí o tipo ele vai ter que ser not null, porque ele é um enum, né? Então not null tipo. Opa. Tipo. Todos os outros são not null. Então not null status. Como eu já li algumas vezes, eu já peguei, mas o último eu não lembro. É categoria. Categoria. Então not null. Categoria. Categoria. Beleza.
isso. Aqui está criado o DTO. A gente pode fechar esse DTO aqui. E aí aqui ele vai receber isso. E aí bem simples a gente vai só puxar os dados aqui. Com this, então cliente vai ser igual ao dados.cliente. This ponto número do container é igual dados ponto número do container. This ponto tipo é igual dados ponto tipo. This ponto status é igual dados ponto status e this ponto categoria é igual a dados ponto categoria. Beleza, fechamos aqui. Agora a gente já pode partir daqui. Vamos fazer o controller já, né? Acho que já dá para fazer o controller. Vamos vir aqui então fora da classe domínio. Vamos vir aqui, criar um novo pacote chamado controller. Aqui vou ter os nossos controllers. Então vai ser uma nova classe chamada container controller. No container controller a gente vai ter que primeiro colocar umas anotações aqui para o Spring reconhecer, que é a REST controller, né? E o mapping, REST mapping. E aqui a gente vai mandar ele para endpoint container. Depois eu já até criei aqui o Insomnia, já fiz aqui o CRUD básico aqui, né, de todos, né, tanto os containers, já criei aqui mais ou menos com os dados. Depois a gente tem que preencher tudo, né, para testar, mas só para já deixar padrão. E é isso, então a gente vai precisar eu vou ter que criar aqui nesse caso, como eu estou fazendo uma API, eu vou criar aqui utilizando JPA, né, vou criar um repository aqui de container, né, para poder fazer as queries. Então eu já vou criar aqui aqui mesmo no container uma interface chamada container repository. É isso. E aqui a única coisa que a gente precisa fazer é que ele precisa estender. Extends o JPA. E aí aqui JPA repository. E aqui nos generics a gente coloca aqui vai ser justamente de containers, né? E o ID dele é o long, né? Que a gente está utilizando é o long. Então beleza, por enquanto é isso. Isso já é suficiente, né? Então vamos voltar aqui para o nosso controller e realmente começar a fazer. Já vamos inicializar aqui, chamar o repository. Então para ele já funcionar direto, a gente já usa aqui o auto-wired e um private container repository. Vou chamar ele só de repository. Repository, né? A gente sempre fica confuso, né? Aqui vamos fazer primeiro post mapping, né, que a gente está criando. Como a gente vai fazer essas partes de repository, eu sempre gosto de utilizar, que a gente vai fazer transactional aqui, transactional do Spring. É isso. Aí vamos criar o nosso primeiro método, né, que vai ser cadastrar. Vamos pensar no que ele vai retornar já. Bom, eu fiz o dados cadastro. Ele vai receber esse dados cadastro, né? Ele vai receber os dados de cadastro de container, né? Que vai ser os dados. Mas vamos padronizar com boas práticas. E a gente vai utilizar um retorno do response entity aqui. Então,
toda resposta vai utilizar o response entity. E vamos cadastrar, né? Eu pego o post e aí eu vou precisar receber aqui a request. Depois a gente vai preencher lá no Insomnia request body. E eu vou já aproveitar para ele já fazer o valid aqui. Beleza. Então vamos abrir. E aí a gente já pode fazer direto. Bom, acredito que a gente precise agora dá para teria que verificar se sempre que for criar, talvez já verificar se o container existe, né? Mas bom, depois a gente vê isso. Calma. Primeiro vamos fazer aqui então criar um novo container, né? Então vou colocar no var container é igual a new container, que vai receber justamente os nossos dados. Tendo isso, a gente pode só dar um repository.save para salvar o nosso container. E é isso, na teoria seria armazenado. Claro que a gente não tem ainda nenhuma tabela, né? A gente vai ter que criar essa tabela ainda, não é tão simples assim. A gente vai ter que fazer a migration aqui, que eu vou utilizar o Flyway. Mas só tô já deixando aqui mais ou menos pronto. Tá, vamos criar a migration então. Vamos lá criar a migration. Aqui no DB Migrations, como eu já criei o Flyway aqui, a gente já tem aqui essa pastinha, né, de DB, e aqui a gente vai ter que fazer no padrão aqui, versão 1, vamos fazer create table container.sql. Tá. Aqui a gente vai ter que fazer bem simples, uma criação de tabela aqui bem simples. Então a gente vai dar um create table, nome com container direitinho, e aí vamos colocar aqui. Aqui dá um tab, vai ter o ID, vai ser um big int, não pode ser nulo, e ele vai se auto-incrementar, auto-increment. Esse cliente vai ser um varchar. Eu não tenho nem ideia do nome de cliente, mas vamos botar aí, sei lá, uns 150. Vai que, né? Também não pode ser nulo. O número container, este daqui também vai ser um varchar, mas ele tem só, vamos colocar aqui só para não dar nenhum BO, né? Mas seria vou colocar um 15 aqui, mas na verdade seriam 11 dígitos. Ele vai ser único, não pode ter nenhum outro container, número de container igual. Acho que faz sentido, né? Nenhum container pode ser igual a outro container, né? O número do container não pode ser igual, por mais que cada um tenha ID de container e tudo mais. Essa numeração que às vezes é utilizado, até como um SKU, por exemplo, né? No caso, quando a gente fala de produtos, ele tem que ser único. Então vamos colocar ele como se fosse único. Posso estar pensando errado, não sei. Precisaria aprender um pouco mais sobre a área portuária. Beleza, vamos ter o tipo varchar. Não estou lembrando agora do resto. Tipo, status, categoria, tá. Aqui isso aqui é 20. Então beleza. Vou colocar tudo colocar o varchar, tudo 20 vai ser o suficiente para caber. E todos vão ser not null. Tipo, status. Vou copiar isso aqui e vamos agilizar. E categoria. Última coisa aqui, só colocar aqui a primary key, que é o ID. Beleza, é isso. Preciso colocar aqui. E é isso.
Então, criada essa migration, já tá boa, vou fechar aqui. Então já fiz a minha migration. Com a minha migration feita, eu posso tentar terminar aqui o cadastrar e pra gente daqui a pouco dar uma testada, né? Mas caso de erro, deixa eu pensar. Não, vamos terminar aqui. Vamos finalizar então esse container aqui, esse controller. O post pra gente, quando for retornar, eu vou retornar uma response entity e aí ponto created, mas aqui eu vou precisar de uma URI, né? Tem que criar essa URI, beleza? Então ponto body, e aqui no body a gente vai ter que fazer um novo DTO também, né? Eu vou criar um novo DTO. Detalhes, que é bom. Padrãozinho, tem que retornar o que foi cadastrado junto com o ID aqui agora. Então dados, detalhes, container. E aí ele vai receber o container. Beleza, só que a gente vai ter que criar tudo isso agora. Então primeira coisa aqui, o URI, eu vou ter que fazer pegar o URI Builder. URI Component Builder. Vai ser o URI Builder. E aqui embaixo, antes vamos fazer o var URI igual a URI Builder não, path. E aí aqui a nossa vai ser barra container. E barra, a gente vai ter aqui o nosso, a gente vai pegar o nosso ID. Aqui a gente vai ter que, aí sim, building expand nosso container ponto get ID. E falta o que? Falta to. É isso. Bom, beleza, aqui já tá, só que vamos ter que criar isso aqui. Vamos fazer isso aqui bem rápido para tentar agilizar. Boa, ele não tá deixando criar. Então tá, beleza. Então vamos criar direto aqui, vamos vir aqui, nova classe, vai ser um record chamado dados detalhes container. Esses dados detalhes container, esse caso vai ser um pouco diferente. A gente vai receber aqui então long id string cliente, string número do container, tipo status e categoria. Beleza, e aí aqui a gente vai só criar aqui um public dados detalhes container, né? Que vai receber justamente um container. E aqui agora que a gente vai fazer a criação dele, como é que ele vai ser montado. Isso. Container get ID, vírgula, container get cliente, container get número do cliente, número do container, quer dizer, container ponto get tipo, container ponto get status e a última container ponto get categoria. Fechar ponto e vírgula. Fechou. Aqui ele não reconheceu, vamos reconhecer agora.
detalhes contando. Beleza, agora sim. Então, beleza. Feito isso, já dá pra gente testar aqui, né? Vamos ver aqui. Primeiro vamos rodar o projeto, né? Se eu não rodar o projeto, nada acontece. Vamos abrir o projeto e ver se está tudo funcionando. Vamos vir aqui, rodar. Tá, tem que... Bom, rodou a aplicação. Ele viu aqui o Flyway, então deve ter criado. Então vamos testar, né? Ele abriu a aplicação, não deu erro. Cliente 01, o número do container, então tem que ser 4 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tipo vai ser um tipo de 20, status ele vai estar vazio, e categoria ele vai estar, não lembro quais são as categorias que tem. Importação e exportação. Importação. Pronto. Se eu der um tapa aqui para container, se eu der um send, cadastrou, deu certo. Deu certo, cadastrou. Mas eu não estou fazendo nenhuma validação de erro aqui e, por exemplo, eu coloquei umas validações lá. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, colocar um a mais, eu tinha feito uma regex para não aceitar. Lá, já deu BO aqui. Já deu BO, já está falando justamente aqui da regex que eu criei. Então, beleza. Então, eu vou ter que fazer uma validação aqui de erro. Eu vou fazer o seguinte, aqui já na raiz do domínio, eu vou criar vou criar aqui. Vou ter que criar validação exception, por exemplo. Tá, mas eu não quero aqui, eu quero ele no domínio. Pronto. Vamos ver se foi agora. Domain aqui, isso. Beleza. Então aqui, acho que é bem simples, a gente só precisa fazer uma validação aqui para trazer a mensagem. Ela vai estender, que são as runtimes, exceptions, e aqui dentro então eu vou fazer só um construtor super. Construtor public validação exception, que vai receber uma mensagem. Que aí eu crio a mensagem depois de erro quando a gente for fazer algumas validações. Se der tempo, né? Vamos ver. Mensagem. Beleza. Aí, feito isso daqui, eu preciso, vou criar um infra então, um pacote infra, e eu vou fazer lá um tratador de erros. Então, pra gente, sim, só pra pegar a mensagem, né? No caso de quando eu fazer as coisas e não ficar dando, sei lá, erro 500 talvez. Vamos tornar ele bad request. Porque aqui eu vou estar tornando ele como um erro de servidor, eu acho. Tá, posso fechar aqui. Vamos criar um pacote infra. E aqui no infra eu vou criar uma classe tratador de erros. Tratador de erros. Beleza. Nesse caso eu vou precisar de uma anotação REST advice, isso, de REST controller advice, e
Vamos lá, eu vou fazer um exception handler pro meu justamente meu validação exception class, que foi a validação que eu criei. Então aqui vai ser o método public. Vamos padronizar, né? Response entity, tratar erro, vai receber a validação exception, então vai a exception, né? E vamos retornar o nosso response entity ponto bad request. Aqui vai ser no body. Eu vou só dar um s.get message. É isso. Pronto, se é o suficiente vai aparecer a mensagem. Vamos ver o que acontece agora. Por exemplo, se eu chegar e vamos voltar para o meu controller. A minha validação aqui estava... Acho que vai estar a mesma coisa ainda, né? Porque eu não coloquei nada, né? Para aquela validação. Aqui se eu tentar cadastrar, por exemplo... o mesmo... Então, eu não fiz essa validação. Vamos fazer essa validação rapidinho. Aqui do... Só que eu vou precisar... Aqui, ó. If... mas eu vou ter que fazer um negócio no repository ali. Eu vou ter que criar uma query. Vamos já criar essa query no repository. Aqui no container repository eu vou ter que criar uma query para ele encontrar pelo número do container. Então eu vou fazer aqui uma query. Vamos lá, select que for from container C where c.número underline container for igual ao número que eu vou passar aqui. Aí tem que só fazer aqui justamente que ele vai me retornar um container. Vamos chamar de encontrar pelo número container. E aí eu vou passar uma string, que é uma string, o número do container, por mais que seja número. Poderia colocar container ali, n container, mas acho que isso é o suficiente. Beleza. Dessa forma ele vai buscar para o número do container. E aí eu consigo, no meu controller, tá aqui, meu controller, eu consigo fazer um if aqui. E a gente faz um repository ponto. Aqui, ó, agora encontrar pelo número do container, passando os dados, ponto, número do container, né? Se isso for diferente de nulo, porque se for nulo, então não existe, então beleza, então segue o jogo e cadastra. Agora, se não for, né? Se não for nulo, se existir já um desse, então eu vou fazer uma nova validação exception que eu criei aqui, e aí a mensagem vai ser número do container já existe. Beleza. Vamos colocar aqui e vamos testar de novo. Vamos salvar. Deixa ele carregar. Beleza. Aqui agora, se eu tentar, por exemplo, cadastrar, o número do container já existe. Já deu e aqui bad request, não deu no erro 500 nem nada para travar. Então beleza, está funcionando. Vamos seguir, vamos fazer, acho que fazer bem rapidinho aqui, o remover e o detalhar. Acho que são mais rápidos aqui do que o editar. Eu vou criar então um arroba. Vamos fazer os dois, depois a gente testa. Delete mapping
Aqui como vai deletar, vai mexer no banco de dados, sempre colocar o transactional, e aqui um public, response entity, remover, chamar de remover, e aqui ele vai receber pelo caminho, né? Que aí recebe pelo ID ali, o ID pelo, vai receber o ID, né? Mas vai receber pelo path, não pelo endereço. E aí a gente pode fazer uma validação também, né? Porque precisa ter esse, então if, aí no caso eu posso até fazer assim, ó, repository exists, ó lá, exists by ID, passando o meu ID. Ele já existe esse, né, esse exists by ID, então ele já busca no repositório se existe esse ID. Então se não existir, a gente vai dar um outro aqui dizendo que ID do container não existe. É isso, beleza? E aí se existir, então vamos só simplesmente repository.delete, passando o, não, pera, não é delete, é delete by ID, isso, delete by ID, passando o ID. E finaliza retornando nosso response entity ponto, como não tem conteúdo, então build. Vou fazer rapidinho também aqui já o do get, né? No caso de o get mapping. Ah, uma coisa. Agora que eu lembrei, estou recebendo pelo endereço, então eu preciso colocar aqui o ID. A mesma coisa aqui, já que eu vou detalhar esse container especificamente, então eu vou precisar aqui colocar o ID. Get não tem nenhuma transação, ele só vai buscar, então public response entity, detalhar. Eu vou até copiar isso aqui, colar aqui, esse long ID, vamos fazer a mesma coisa, só que aqui não vai ter esse delete, né? E aqui o response entity também não vai ter, vamos apagar aqui por enquanto. E aqui simplesmente a gente vai fazer um var container igual a repository ponto, deve ter o get references by ID, passando o ID. Pronto, aí pegou o container, então aí eu já criei o response entity ponto, ok, né? E aí eu retorno um novo dados de detalhes do container, passando o nosso container que a gente já criou. Bom, é isso, esses dois aqui já estão prontos, vamos fazer já o de editar para a gente testar tudo. Deixa eu fazer aqui em cima. De editar, a gente já precisa, vou começar fazendo logo, put mapping, também vai ser um arroba transactional, aqui, public response entity, editar. Só que aqui ele não vai, eu já vou puxar isso daqui, porque vai ser igual, fazer essa validação. Mas aqui eu vou passar tudo pelo body. E eu também vou receber uns dados, só que eu vou ter que criar um DTO, não vai ser esse DTO não, dados cadastro, vai ser dados edição container. E aqui não vai ser ID, depois a gente vê. Vamos criar rapidinho esse dados edição container, pra gente receber esses dados. Vai ser bem simples. Cadê o container? Vamos criar aqui logo Java Class dados edição container, um record. E aqui só vai ser não pode ser nulo, que é o ID. O resto, bom, aqui eu acho que, bom, cliente, né, string cliente,
Agora, o nosso número do container, ele já tem umas validações e eu acho que não faz muito sentido a gente alterar o número do container, porque o número é um número único, acho que você só acaba gerando mais pano para dar erro depois e erros humanos. Então eu vou deixar que se der algum problema com o número do container, vai ter que apagar e criar um novo. Agora o resto pode ser editado e sim ou não, né? Era tipo, status e categoria. Tipo, status, categoria. Acho que não faz sentido simplesmente ficar alterando o número porque é um número único, e aí você pode gerar uma confusão. Se deu um erro, é melhor você apagar tudo que deu errado e refazer. Eu prefiro fazer assim, né? Claro que eu poderia simplesmente colocar aqui também, não tem muito problema. Bom, feito aqui, vamos voltar para cá, fazer os dados edição container, que recebe os dados, e aqui eu vou passar os dados .id. É isso. Que esse vai validar primeiro se existe, né, esse container, né? Senão não dá para editar uma coisa que não existe. E beleza, depois disso a gente então vai só buscar, né? Primeiro a gente vai precisar buscar, que nem a gente fez aqui, já vamos... O que tá dando erro aqui? Antes não tava. Já vejo, peraí. Primeiro vamos buscar isso daqui, esse var container, deve estar dando erro por causa daqui. Vamos puxar, isso aqui é dados.id. Peguei isso, eu vou... isso é muito legal, né? Do JPA aqui com Spring, né? A gente só... pera, preciso criar um método. Eu não criei o método aqui ainda. Vamos editar informações, mas é muito legal isso, que a gente vai chamar um método de editar essas informações e vamos passar os dados. Beleza, agora a gente vai ter que criar esse método lá na classe container. Criar o método, aqui a gente vai ter que fazer não precisa retornar nada mesmo. A gente só vai fazer alguns if dados do cliente, por exemplo, for diferente de nulo, então eu faço a alteração. Esse cliente é igual a dados, porque se for nulo, porque aí o cara pode preencher, como se não preencher também ele não atualiza e não vai ficar nada zerado, né? Ficar como se não tivesse nenhum dado em branco depois. Então aqui é tipo, aqui é status e aqui é categoria. É isso, feito isso é o suficiente, acabou. Eu posso fechar aqui. E aqui no nosso controller, cadê o put? O legal é que já faz isso sozinho. Eu não preciso mais salvar no banco de dados, né? Isso é uma facilidade muito boa. Então só vou precisar agora retornar. Também vai ser um return ok, igual este daqui. Return response ok com os dados do container. Que vai ser esse detalhado. Agora o que deu aqui de erro? O que eu fiz? Pera aí, eu tô fechando aqui alguma coisa em algum lugar. Problemas de chaves, vamos ver. O que eu fiz aqui? Tá, este daqui tá aqui, então aquela chave tá fechando aqui, ó. Como é que eu fiz? Eu devo ter apertado alguma coisa que eu não vi. Pronto. Vamos salvar. Beleza, nosso CRUD aqui tá pronto, né, de container. Vamos ali testar, né, ver se... Deixa eu pensar, cadastramos... Vamos testar
Primeiro vamos detalhar. Eu já tinha feito um. Ó, detalhou exatamente o que a gente cadastrou, né? Agora vamos editar. Então eu vou estar passando no body aqui o 1. Não vou alterar o cliente. Vou até apagar aqui o cliente. Não vou deixar cliente 1. Nós vamos mudar o tipo também. Não vou. Vou mudar o tipo para 40. 40. Não vamos alterar o status. E vamos alterar a categoria para. Estava importação? Importação. Para exportação. Vamos dar um send. Ó, mudou para 40, exportação. Continua vazio, continua aqui cliente 1, tudo mais. Então beleza, funcionando. E aqui para deletar, vamos ver se ele deleta. Parece que foi deletado. Se eu tentar detalhar aqui agora, ó, ele não existe, porque ele foi deletado. Então beleza, então tá, o CRUD aqui está funcionando. Feito isso, então a gente tem que passar para de movimentações. Agora aqui que vamos complicar um pouquinho, esse era um CRUD mais simples. Vamos criar então já aqui um segundo domínio. Também aqui vai ser movimentação. No plural, no singular. Vamos criar a classe. Java class. E aqui a gente vai fazer algumas coisas parecidas e outras nem tão parecidas. Deixa eu pensar aqui, a gente vai precisar. Deixa eu já colocar as anotações para depois eu não ficar perdido. Aqui vai ser entity, e aqui o entity vai ser name movimentação. Mesma coisa aqui o table. Não foi table. Isso. Name movimentação. A gente vai ter que criar isso aqui ainda, né? Criar os getters pelo lombok e o arguments e o no arguments. Beleza. Agora aqui, deixa eu pensar. A gente vai ter um ID também, mesma história. Vou até pegar aqui, ó. Posso fechar isso aqui. Application Properties. Posso fechar, vamos abrir o container. Isso aqui vai ser igual. Beleza. Vamos entrar aqui que eu gosto de espaço. Agora, eu preciso fazer uma. Deixa eu ver aqui, o que mais que tem? Vamos já colocar. Tipo de movimentação, vou ter que criar um enum. Pelo jeito que são vários tipos. E aí, local date. Então, time. Então, private. Tipo. Movimentação. É o tipo. Movimentação. E aqui a gente vai dar um Alt Enter. Vamos criar um enum. Dentro da movimentação, tá certo? Agora esse enum aqui tem bastante coisa. Embarque, descarga, gate in, gate out. Descarga, gate in, gate out. Tinha scanner também. Tinha pesagem. Reposicionamento e embarque. Tá. Embarque, reposicionamento. Fechou. Enum criado. A gente já tem um enum. E aqui, preciso colocar a anotação aqui de enumerated.
era um type string. Aqui vamos continuar com o private. Aqui a gente vai fazer um local datetime, que vai ser a data de início e a data de fim. Data início, private, local datetime, data underline fim. A gente vai ter um ID aqui. A gente pode fazer uma chave, uma foreign key para conectar e ter aqui com o ID do container, né? Mas aqui nessa classe eu vou querer que ele seja um container. Então ele vai ser um private. Eu vou ter o container aqui na classe também. Container. E aqui eu vou fazer que ele vai ser many to one, porque pode ser um monte de várias movimentações, mas só para um container, né? Então é isso que vai estar aqui vinculado ao container. Então vai ser um fetch lazy, fetch igual a fetch type lazy, isso aqui. E aí ele vai ser um join. Vamos fazer um com a coluna, no caso, que a gente vai ter que criar lá. Eu tô ficando meio confuso já, acho que eu vou fazer logo a... Vamos fazer, vai ser o container ID. Vamos fazer já logo a container ID. Tá. Vamos fazer o repository e já vamos criar a migration, né? Acho melhor. Movimentação já vou criar aqui. Então, repository, interface, movimentação, repository. Beleza, movimentação repository. Aqui a gente tem que fazer o extends para variar o JPA repository, e nos generics agora aqui vai ser uma movimentação, vírgula, e também vai ser um log. Beleza, é isso, aqui já está criada. E vamos fazer já vamos criar a tabela. Melhor. File. Essa é a versão 2. Underline, underline. Vai ser create table movimentacão.sql. Beleza, aqui vai ser create table movimentacão. Uma coisa ser um id int not no auto increment. Aqui que vai ser container id, que vai ser um big int também, que é o id do container. Trabalhar com o id que é mais fácil. Também não pode ser nulo. Depois eu faço a chave. Aí eu vou ter o tipo de movimentação, que vai ser um varchar. O máximo é reposicionamento lá. 30 é o suficiente, não vai passar. Pode ser menos até, 20, 25 vai. Not no. Data início, que vai ser um date time dessa vez. E tudo not no. E data fim vai ser um date time. É isso. Aí tem que colocar a chave primária, né? E a chave estrangeira. Primary key vai ser o ID, e aqui vai ser um constraint. Isso.
foreign key movimentação container ID. Vai ser aqui sim, foreign key container ID references lado container o ID. Deixa eu ver aqui direitinho o constraint. Foreign key de movimentação container ID, é isso. Aí. Foreign key container ID referência. Tá, beleza, é isso aqui. Isso aqui é o que importa. Fechou, então. Deixa eu parar o projeto, porque senão pode dar um BO às vezes. Deixa eu fechar aqui. Quando a gente vai, sempre é bom parar o projeto na hora que vai fazer migration. Eu esqueci de parar na hora que eu já estava fazendo, então antes de salvar já. Tá, beleza. Então, vamos abrir o projeto de novo. Não dá o projeto, vamos ver se vai dar algum erro. Ih, deu algum erro. Flyway, ih, sintaxe. O que eu fiz? É, na linha 8, então eu errei. Ih, lerei. E agora o fly ele não deixa eu ficar fazendo alteração no arquivo. Acho que se eu alterar o arquivo aqui ele vai me barrar depois. Eu esqueci uma vírgula aqui. Agora que eu vi. Vamos ver se isso vai ser o suficiente, mas eu acho que será que ele vai travar? Eu não sei se ele conseguiu rodar o flyway ou não. Ah lá. O que aconteceu agora? Aqui ele não vai ter o que fazer. Então, como aquela foi errada. Bom, para facilitar aqui, gente, eu vou fazer uma coisa. Como estamos sem tempo, eu já tinha criado aqui. Vamos. O que deu aqui? Ah, peraí. Acho que é o meu enter que tá com problema. Password, tá, beleza. Aqui vamos dar um drop database test, já que eu tinha pagado lá mesmo. Único arquivo e vamos fazer um create database test. Beleza. Não faz isso, aí a Fly, como eu paguei database, ele pagou histórico, então aqui agora provavelmente não vai dar mais nenhum problema. Rodou agora rodou. E aí passou pelas duas migrations, então vamos seguir. Perdi tempo aqui. Tá, beleza. Mas é isso então, e aí vou continuar. Eu não vou criar construtor aqui. Acho que não, vamos fazer logo aqui o nosso. Eu vou ter que criar ainda. Ter que criar os DTOs ainda, mas vamos já fazer o nosso controller aqui. Seu movimentação controller. @REST controller.
mais? Vou fazer o request mapping. Mas deixa eu pensar aqui como é que eu vou ter que fazer esses dados. Request mapping. Eu já queria de movimentação, mas nesse caso a movimentação é referente a um container, então eu vou ter que puxar, acho que os dois. Aqui eu vou ter o de movimentação repository, né? Esqueci de colocar o private aqui. Private. Mas eu acho que eu vou precisar do container para fazer talvez validação, né? Esse container existe, por exemplo, né? Então, movimentação repository, beleza. E auto-wired private container repository. Tá. E vamos já puxar lá, porque vai ser alguma coisa. Vai ser parecido? Vai ser parecido. Vamos tentar fazer rapidinho. Eu vou ter que criar um record ainda, mas vamos lá. Cadê o... Aqui o controller. Vamos puxar esse post aqui. E jogar aqui o post. Vai ser cadastrar também, vai ser valid, vai ser dados, cadastro, movimentacão. Vai ser os dados, também vai ser eu vou fazer isto, essa validação, né? Acho que pelo... Ah, mas nesse caso eu não tenho o número do container, eu vou ter o ID do container. Não. O que eu vou ter? O ID só do container, no caso. Então, como eu vou ter o ID do container, eu não vou fazer este daqui. Então vamos esperar. Vamos ver como é que a gente vai fazer depois. Mas beleza, vamos deixar aqui. Depois vai ser o repository aqui, vai ser o repository, na verdade. Movimentação repository. Save. E aqui vai ser uma movimentação. Vou ter que pegar uma movimentação. Passando os dados. Não, aqui não vai ser os dados. Pera aí, senão eu vou me confundir. Vamos fazer primeiro a... vai adiantar copiar e colar. Vamos fazer primeiro aqui o DTO. Não vai deixar. Então vamos vir aqui, vamos fazer os DTO, senão vai confundir tudo. Este DTO eu vou precisar principalmente do meu foreign key, na verdade, é isso que eu vou precisar. Meu foreign key vai ser o long container ID. Ele não pode ser nulo. Aliás, nada pode ser nulo aqui, né? Tipo de movimentação. Não salvou. O que está acontecendo? Ah, você está botando ponto e vírgula aqui. Not no. Aqui vai ser um local date time. Data início. Not no. Local date time. Data fim. Beleza, criado esse DTO de cadastro. Eu já vou criar o aqui true record, porque vai precisar dados, detalhes, detalhes,
Aqui vai ser um long id. Long. Aí eu vou pegar o meu foreign key, que é o container id, e o resto que é igual. Tipo de movimentação. Tipo de movimentação. Local date time. Data início. Local date time. Data fim. E aqui dentro agora que eu vou fazer o nosso construtor public dados detalhes movimentação. Ele vai receber justamente uma movimentação. E aí nessa movimentação eu vou fazer this. O primeiro é o id normal, movimentação get id. Agora o segundo, vou até dar um enter aqui, vai ser movimentação. Opa. Movimentação ponto get container ponto get id. Eu preciso do id do container. Eu salvei o container na minha classe. Vamos lá. Movimentação ponto tipo movimentação ponto data início e movimentação ponto data fim. É isso, fechou os dois criados. Agora eu posso vir aqui, aqui vai ser dados, cadastro movimentação, que vai ser os dados. E aí, aqui nesse repository a gente vai fazer, na verdade, vamos atrás do container repository e vamos passar os dados. Na verdade dá para fazer aqui de forma diferente. Se não tiver no container repository ponto o exists by id, e aqui eu vou passar o dados ponto container id, que é o id que é a nossa foreign key. Então id do container não existe. Beleza. Aí feita essa validação, agora a gente vai seguir. O meu container, eu vou pegar esse meu container, fazer uma busca no banco de dados também, né? Vou precisar desse meu container. Então container repository ponto get references by id, passando a mesma coisa, meus dados, já que ele existe. Aí eu salvo aqui, e aí aqui eu vou fazer um var movimentação, que eu também vou precisar dar uma movimentação. E aqui eu vou dar só um new, eu não criei, não vou ficar criando outro, não criei um construtor lá na movimentação, né? Então vamos simplesmente só passar aqui um null para id, e aí eu vou passar o meu container, né? E é isso, né? id, container, e aí é isso, aí tipo de movimentação, local date time, eu vou passando as coisas. Cadê a movimentação? Passo meu container, e aqui agora eu tenho dentro dos meus dados ponto tipo de movimentação, dados ponto data de início e dados ponto data fim. Fecho. Beleza, fechado. Agora eu vou simplesmente dar movimentação repository passando uma movimentação e não container. E aqui é igual, só que aqui é movimentação, né? Aqui é movimentação também. Eu vou pegar o id e também vou passar a movimentação. O resto não vai ser alterado. Tá, beleza. O que tá dando erro aqui? Ah, container, pô. Aqui eu esqueci de alterar para dados, detalhes, movimentação. É isso, eu passo a movimentação. Pronto, tá vendo que é ruim copiar e colar? Dessa forma, tá tudo certo. Vamos testar aqui, vamos ver se a gente consegue. Vamos precisar criar aqui de novo esse container.
criou o container. Vamos vir para movimentação, vamos tentar construir justamente aqui no meu container ID. Eu acabei de construir no 1. Então, tipo de movimentação, embarque, data de início. Aqui, como é local date time, a gente tem que usar o padrãozinho que é ano, mês e hoje é dia 13, por exemplo, né? E aí o time sei lá, 10 horas, tá bom. Vou até copiar isso aqui até as 11 da manhã. Vamos dar um set. E não deu certo. Not found. Pera aí. Eu também aqui não coloquei o mapeamento aqui. Movimentar. Vamos salvar. Pô, já me deu um susto. Espera, recarregou. Vamos ver o que vai acontecer agora. Create. Foi criado. Então acho que deu certo, né? Se foi criado, vamos criar logo então lá os detalhes e o... Vou fazer rapidinho. Aqui no meu container controller eu tenho os outros aqui, ó. É horrível copiar e colar, a gente já viu isso, mas eu preciso de agilidade. Também vai ser pelo ID, vamos fazer tudo igual. ID detalhar, etc. Só que aqui a única diferença é que não vai ser o repository, vai ser movimentação repository e movimentação repository. Aqui, movimentação repository, movimentação repository. E aqui eu vou retornar aqui de novo. Dados, detalhes de movimentação, passando a movimentação. E aqui é movimentação. Beleza. Desse jeito eu já praticamente acho que tá tudo certo. Já criei os dois e vamos fazer aqui então rapidinho também o put. Acho que eu já deve ter estourado o tempo. Vamos fazer aqui então também movimentação repository. No caso, se tiver o ID, no caso da movimentação, não existe. Se existir, então movimentação, que vai ser movimentação repository. Também vou pegar pelos dados. Eu vou ter que mexer aqui, eu tenho que criar de edição aqui ainda. Edição movimentação. Mas o resto vai ser igual. Eu vou criar também editar informações lá e aqui vai ser igual esse final aqui. Então vamos criar aqui o dados edição movimentação. E vamos aqui. Acho que a mesma coisa aqui, a gente tem algumas coisas. Vai ser necessário o ID, né, da movimentação. Long ID. Para mim não faz sentido nenhum você alterar data início, o ID do container, no caso, a quem você está vinculado. Isso gera confusão depois. Você faz uma edição e aí você pode editar de forma errada. Se você já criou de forma errada, apague e faz do zero. Eu prefiro fazer assim. Mas claro que poderia simplesmente colocar aqui também para alterar o ID do container, né? Seria foreign key.
Eu acho que isso é dar pano para dar erros. Mas beleza. Então é isso, esse record é isso. Vamos lá na classe movimentação. E eu não fiz aqui, né, nenhum... Vamos só fazer então um método public. Não retorna nada. Eu vou copiar de lá. Eu tenho no container. Aqui vão ser 3 só, né? Então recebe edição, no caso, no container, edição, movimentação. Deixa eu apagar esse. O problema é isso. E aqui agora dados vai ser tipo movimentação, tipo movimentação, tipo movimentação. Aqui vai ser data início, data início. É até discutível aqui. Movimentação. É até discutível aqui. Não vai dar tempo de fazer as validações, mas teria que também saber um pouco melhor de quais são as regras de negócio específicas que para as datas, por exemplo, elas não poderem ser iguais, se você só pode um tipo de movimentação dentro de um container. Então, um container é um ciclo, no caso, ele vai passar pelo embarque, ele vai passar, no caso, o embarque não, seria o último, ele vai passar pela entrada, gate in, descarga do container, todas as coisas, reposicionamento, ou poderia se repetir, por exemplo, posicionamento, eu realmente não sei, né, no caso, mas daria para fazer esses tipos de validações, mas não vai dar esse tempo, né, para fazer. Eu vou tentar ver aqui se eu termino para fazer o relatório ainda, mas editar informações aqui, fechou. Então daria para fazer muito mais coisa, né? Essa aqui é a verdade, mas eu tô com o tempo já escasso e não vai dar certo. Então vamos salvar isso daqui, vamos ver se... Vamos testar e ver se isso vai dar certo agora, né? Eu vou precisar vir aqui. Eu já estou com esse cadastrado, vamos tentar detalhar. Detalhou. Editar. Editar 1, vamos colocar... Vamos pegar daqui. Na verdade, eu vou pegar aqui do cadastro. Alteração data fim, só para testar. Então no editar, vamos tirar aqui esse daqui, vamos alterar esse aqui para reposicionamento. Vamos colocar data fim aqui agora, vai ser, por exemplo, 15 horas. Sente. Ele não alterou, hein? Será que eu escrevi certo? Reposicionamento? Cadê os tipos de movimentação? Reposicionamento. Ele não alterou no embarque. Deixa eu testar um outro só para ver se tem algum problema com reposicionamento ou se... Não, ele não está alterando então. Se eu vier aqui em detalhar, continua em embarque. Ele alterou aqui o negócio, mas o tipo de movimentação ele não... Será que tem a ver com os... Teve um aqui que eu... Por causa da edição. Será que só por causa disso? Não faz sentido nenhum, mas... E vamos lá no... Movimentação também aqui seria... Não faz sentido. Se isso der certo, eu não sei como é que isso deu certo. Detalhar, funcionando. Edição. Olha isso. Só por causa daquilo mesmo. Bom, não sei exatamente porquê. Só por causa do nome. Como eu faço tudo utilizando
padrão Snake aqui, não Camel, e deu esse problema. Enfim, já resolvido. Então, tá tudo funcionando. Ah, faltou deletar, né? Vamos deletar. Então, remover. Tem um removido. Detalhar. O controle não existe mais. Então, bem, então tudo funcionando aqui. Vamos tentar. Já estourei o tempo provavelmente, mas vou fazer o relatório porque eu achei bem interessante. Deixar um vídeo aí salvo. Não sei se vão assistir, mas para fazer esse relatório, eu vou criar aqui no pacote de movimentação, que é um relatório do que? Relatório do total de movimentações, agrupada por cliente, tá? Então, relatório, aqui dentro eu vou criar um serviço. Vai ser aqui, relatório. E esse relatório eu vou ter que justamente colocar aqui o service, vou dizer que ele é um serviço. E aí eu vou ter aqui, vou precisar dos repositories. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer como se ele retornasse essa produção, como eu estou só no back-end, né? Eu vou fazer como se ele retornasse um JSON já agrupado dentro com esses agrupamentos. Aí depois bastaria você fazer isso no front-end, né? Só fazer para cada campo, etc., onde vai aparecer no relatório, mas ele já viria mais ou menos dividido. Então eu vou criar aqui um public. Peraí, tem que retornar o que no relatório? No final do relatório. Tá, então peraí. Eu vou precisar de mais duas informações aqui, que vai ser o private. Vamos fazer o integer, que vai ser o número de exportações. E vamos fazer um private integer, número de importações. Eu vou fazer com collections aqui. E aí aqui eu vou retornar um array list. Acho que é isso. Acho que vai ficar mais fácil. Que aí eu retorno primeiro o relatório em si, com os agrupamentos, e depois o final do relatório, no caso, num outro índice do array. Então vai ter que ser um array de objetos, porque vai ser duas coisas totalmente diferentes. E o nome vai ser criar relatório. Vamos pegar primeiro todas as movimentações. Então uma lista de movimentações. Eu vou pegar aqui movimentação repository ponto. Aqui a gente tem o find all, né? E beleza, já salvei ali. Isso é ótimo. Agora eu vou fazer um array list. Justamente eu vou ter que criar mais um. Acho que só um DTO, mas daqueles para eu pegar todos os dados do relatório. Então eu vou já colocar aqui array list. Dados relatório. Se eu der um alt insert, ele deixa fazer? Não. Vamos criar aqui. Java class. Não é alt insert também, né? É para ser um alt enter. Dados relatório. Vamos ao dados relatório. Vai ser o string cliente, que tem que aparecer, é o meu primeiro nível, e o segundo nível era tipo da movimentação, né? Então, tipo movimentação. São os meus dois. Eu não vou vou colocar de novo aqui no snake case, né? Porque viu o erro que deu depois, antes. Aí de resto vai ser tudo que eu quero. ID da movimentação. Como eu tenho meu container, eu posso pegar o string número do container. Posso pegar o tipo, status,
categoria, e que mais tem? As datas, né? E as datas. Então, local date, no caso. Local date time. Data início e local. Eu devia ter pulado a linha, mas agora vamos direto. Data fim. Beleza. E aqui dentro a gente vai fazer o nosso construtor aqui, public dados relatório, que vai receber, no caso, uma movimentação. E aí ele vai criar esse dados de relatório. Aí eu vou depois criar uma lista de dados de relatório. Então this, eu vou fazer movimentação ponto. O primeiro é o cliente, então eu preciso pegar o container ponto get cliente. Beleza, aí movimentação ponto, o segundo é o tipo da movimentação, então tipo da movimentação. Terceiro é o ID, então movimentação ponto get ID. O quarto é movimentação ponto, eu vou precisar pegar o número aqui, então container, get container ponto, aqui são todos o número do container. Essa sequência agora é movimentação ponto get container get tipo, aqui ó, movimentação ponto get container get status. IntelliJ é sensacional. Movimentação ponto get container get categoria, movimentação ponto get data início, movimentação ponto get data fim. Fechou, aqui está feito, posso fechar. E aqui agora, que é a jogada, eu vou fazer que é igual, não, o nome vai ser relatório é igual a new array list. E agora a gente vai ter que fazer um map aqui. Como é que é feito isso mesmo? É grouping by que eu quero usar. Grouping by collection. Collector é isso aqui. Collector. Eu até pesquisei sobre isso. Eu preciso, só quero ver map aqui. Map é o tipo. E aí a lista. É isso aqui. Aqui tá melhor. Tá, beleza. Então vamos fazer lá. Opa. Eu vou fazer então aqui um map. Antes de fazer um map, eu preciso pegar essa lista, né, direito, não acrescentar nesse relatório. Eu criei a list e não passei, tô meio para cada movimentação dentro da lista. Eu vou pegar o meu relatório .add e eu vou adicionar novo dados da relatório passando esta movimentação. Aí pronto, aí vai ter sim o relatório agora. Agora sim dá para fazer um map. Ele vai ser string nesse caso. Deixa eu pensar. É string porque é o cliente. No caso, o primeiro nível é o cliente, primeiro nível é agrupar para o cliente, depois para o tipo de movimentação. Então string, depois da string eu vou ter outro map porque ele vai ser
né? Eu vou abrir de novo aqui, que vai ser o segundo nível, que aí ele é um tipo de movimentação. É isso, né? Aí depois aí é vírgula e a lista do que eu quero. Tá. Aí então, depois do tipo de movimentação, aí aqui sim eu faço um vírgula, list, e aqui nos generics eu vou colocar que vai ser uma lista de dados de relatório. Pode ficar meio confuso, mas é assim mesmo. E aqui eu vou chamar de movimentações. Beleza. Aí aqui agora eu vou fazer um relatório ponto string outra coisa. Deixa eu ver aqui. String collect. String collect, é isso. Então, vamos voltar para cá. String ponto collect. E aí aqui dentro agora eu vou ter que usar os collect. Isso aqui que eu sei fazer. Collectors. Ponto grouping by. E aí aqui no grouping by eu vou passar justamente os dados do relatório. Mas eu não quero nem data, eu quero o cliente primeiro. Então dados do relatório na data fim é cliente. E aí como eu tenho o segundo nível, eu chamo de novo collectors ponto grouping by para o segundo nível, agrupar. Também vai ser dados de relatório. E aí vai ser tipo de movimentação, que é o segundo agrupamento. E é isso que eu posso fechar, não é? Por que não deu aqui? Será que esse map... será que o map aqui ele não tá... era o map aqui que eu não tinha importado. Bom, beleza. Feito isso, eu já fiz essa parte do relatório, já está agrupado. Então, eu vou ter que fazer essa contagem, né? Eu vou criar um outro método aqui. Pode ser até privado, porque ele só vai ser usado aqui dentro. Private, não vai fazer nada, só contagem. Vou fazer ele colocar dentro das variáveis. E aí, bem simples, eu vou fazer um var exportações, é o container repository ponto. Eu vou ter que criar vamos lá no container repository. Eu vou ter que criar mais um aqui. Que vai fazer o seguinte. Ele vai me retornar uma lista de container. E aí, como estou usando aqui o JPA, dá para ele fazer essa busca sozinho pelo by categoria. Aí eu não preciso passando uma categoria. E aí eu não preciso criar query. Beleza, acho que isso é o suficiente. Vamos ver aqui. Ponto, find all by categoria. Passando aqui, no caso, o tipo de movimentação. Tipo de categoria aqui, ó lá. Importação. Passando a categoria. Importação, não é tipo de movimentação. Tá, mas esse aqui eu... Calma. Então, info é isso. Varespo igual container repository ponto find all e categoria exportação. Aí nisso eu peguei
e criei uma lista, eu só preciso fazer um size agora. E aí eu vou colocar justamente dentro do exportações, igual ao expo.size. Eu vou ter a quantidade. Acho que é só isso que tá pedindo ali, só que é uma quantidade de importações e exportações no final do relatório. Então, com esse, eu vou até reescrever o método toString também, porque aí quando eu puxar, eu já vou puxar chamando toString. Então eu vou dar um out insert, fazer um toString aqui, só dos dois. Ok, beleza, só isso. Feito isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou só chamar a minha contagem. Chamando a minha contagem, ele já vai trazer a quantidade para os itens que eu tenho lá. Então depois eu só chamo meu toString. Então aqui agora eu só vou criar então o meu retorno, que vai ser uma ArrayList, né, de objetos, que eu tinha colocado que esse vai ser o meu retorno, object, vai ser chamado de relatório, movimentações, que é o final, né, vai ser igual a um new ArrayList, beleza. E aqui eu vou fazer simplesmente relatório movimentações.add, primeiro eu vou adicionar as minhas movimentações, né, que foi o que eu fiz no map. E depois eu vou adicionar meu toString, que ele vai sair lá no método. E pronto, eu dou um return no relatório de movimentações, que é o tipo que eu disse que iria sair. E o que está dando erro aqui? Aqui faltou um ponto e vírgula. É isso. Então salvei. E vamos ver se vai dar certo, né? Aqui eu vou ter que criar um novo método. Ah, eu não queria um controller para isso. Vou jogar lá no controller do movimentações mesmo. Vou fazer bem rápido aqui. Vai ser um método get mesmo. Só vai chamar, aí ele vai mandar pro barra nada. E vai ser listagem, que é como se fosse a listagem. Não tem nada, não recebe nada. Vai simplesmente fazer um... Deixa eu apagar tudo isso aqui para não me confundir. Vai simplesmente fazer um var lista igual... Ah, eu vou ter que pegar o relatório. Ponto. Vou ter que colocar aqui o relatório. Chamar ele aqui. Auto-wired, private, relatório, que é um serviço no caso. Então, aí eu chamo o meu serviço aqui do relatório, faço relatório, ponto, criar relatório. Pronto, faço criar relatório e faço meu return com meu response entity, ponto ok, né? E aqui eu levo a minha lista. Esse é chamado relatório e tal, só tô correndo. Salvo, vamos ver se aqui é. Então aqui vai ser para movimentações, vai ser esse mesmo endereço. Só colocar aqui relatório. Eu vou mandar para esse endereço, vamos dar um send. Eu não tenho nada cadastrado. Não tenho nada cadastrado, tem um container cadastrado só, né? Só tem um container cadastrado. Tá, então vamos cadastrar cliente 1. Aqui vamos cadastrar ainda no cliente 1 para agrupar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ser exportação. Send. Vamos fazer no cliente 2 agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Send. No cliente 2 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só para mudar aqui 40. Send. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
voltar para importação. Send, beleza, tenho 5 containers. Agora vamos listar as movimentações aqui. No ID 1, vamos jogar o embarque de novo, vamos ver se vai dar, deu. No ID, por exemplo, eu poderia ter mais, né, de uma, então eu posso colocar que aqui, por exemplo, pesagem, eu fiz um many to one, né, então só mudar o dia aqui. Ele cadastrou, entendeu? Então, e aí no caso, para o meu container, eu cadastrei um monte de container, nem precisava, na verdade, mais movimentações. Container 2, vamos colocar pesagem também. Vamos colocar container 3. Vamos colocar também pesagem para aparecer no mesmo. Container 4 também vai ser isso. Agora container 5 vamos mudar para descarga. Vamos puxar o relatório. Aí, ó. Cliente 2. Mas está separado. Mas veio o cliente 2 na frente. Cliente 2. Não sei porque que não veio o cliente 1. Eu vou ter que colocar um order by também. Precisa ordenar sortear, né? Ordenar por nome, talvez, de cliente. Mas já estourei o tempo, então eu vou finalizar aqui só para finalizar. Então pelo menos daria para fazer isso no front-end. Depois só puxar os valores, porque nem precisaria talvez de tudo isso, né? Mas já está agrupado por cliente. Então pesagem, tá vendo? Eu tenho 2 movimentações aqui dentro da pesagem. Aqui eu tenho uma movimentação para descarga ainda relacionada ao cliente. Aí no cliente 1 eu tenho uma de embarque e também 2 de pesagem. No final eu tenho aqui 3 exportações e 2 importações. Então eu tenho 3 containers de exportação e 3 containers de importação. É isso, né? Importação. Aqui é só interessante dizer que o ID que está aparecendo é o da movimentação. Parece como se tivesse, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que só tem 5? Mas é porque eu cadastrei 2 movimentações para o mesmo container, né? Que seriam aqui no caso. Pode ver que aqui, ó, 1 e 1, teste 1 e teste 1 aqui, ó. Esses dois é o mesmo container, é um container só, no caso provavelmente de importação. Então na verdade são 5 containers que eu tenho. Então o relatório aqui até que deu certo no que eu esperava. Precisa de finalizar mais coisa aí a parte do front-end depois, né? Mas até que eu gostei do que deu para ser feito, né? Devem ter erros, eu não consegui nem fazer teste automatizado de nada, mas até fiquei contente com o que foi desenvolvido até aqui. E eu agradeço aqui pela atenção despendida até aqui, quem veio até o fim, né? E vou agradecer, muito obrigado, tá?